Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui em mais uma das nossas aulas na unidade 4, na disciplina de recuperação da informação. Eu acredito que você está aí vendo a nossa apresentação, tá certo? Então, ok, vamos seguir aqui. Hoje é a nossa aula do dia 19/8 de 2021. Faltam um pouquinho as aulas para a gente terminar o semestre, né? Bom, como nós discutimos na unidade 3, um pouquinho na unidade 2, quando falávamos de modelos de recuperação e depois quando caímos realmente em sistemas de recuperação de informação, começamos essa temática que hoje está terminando, né? Hoje não, que termina na próxima aula. E a avaliação de um sistema de recuperação de informação pode se dar através de critérios, de métricas de foco quantitativo, mas também utilizando métricas qualitativas. Neste caso aqui, a nossa discussão, nós vamos focar em métricas qualitativas. Vamos discutir o que seria isso. Vamos ver uma definição aqui. A avaliação qualitativa refere-se ao tipo de avaliação na qual os elementos sobre avaliação não podem ser medidos de uma maneira mensurável, né? Maneira mensurável. Espera só um pouquinho aqui. Voltamos. Quase lá. Está aí a apresentação de novo. Corrigir aquele errinho, né? Então, os elementos sobre avaliação não podem ser medidos de forma mensurável, não são enumeráveis ou quantificáveis. Não é uma questão de quantos são, quantos disseram sim, quantos disseram não, né? São 33 verdes, 44 amarelo. A nossa avaliação aqui ela envolve a opinião das pessoas e, portanto, ela é subjetiva. Esse é um dos problemas da avaliação qualitativa, é a subjetividade da análise, né? Mesmo você tendo instrumentos de controle e boas métricas definidas, de um avaliador para outro, pode haver diferença na avaliação, porque ela é influenciada e muito, na verdade ela é definida, né, através da avaliação da opinião de quem analisa aquilo. Como eu disse, essa opinião precisa ser limitada através de técnicas, através de métodos, através de instrumentos, de ferramentas, né, para definir qual o tamanho das variações de opiniões que são aceitas. Bom, ruim, muito bom, né? Excelente. Ninguém pode dizer mais ou menos, ou quase bom, né? Você define um conjunto e aí pode usar aquele conjunto. Quente, frio ou morno. Não tem muito frio nem muito quente. Então, isso é o que eu chamo de uma delimitação, tá certo? Bom, então, são exemplos de avaliação qualitativa, por exemplo, a avaliação de IHC. A avaliação de IHC é um termo bastante conhecido e bastante utilizado, ou seja, utilizado há muito tempo também, para fazer avaliações normalmente de sites, de sistemas de recuperação, no qual são avaliados os critérios como ela é bonita, ela é funcional, ela é rápida, ela é interessante, né? Ou ainda avaliações qualitativas um pouco mais complicadas, como ela exige um grande esforço cognitivo para a compreensão, ela segue convenções de rótulos, símbolos e normas. Então, na avaliação qualitativa, a chave para que ela possa ser usada com sucesso reside na escolha das métricas que vão embasar essa avaliação qualitativa. Se você fizer uma rápida busca na internet,
você vai encontrar vários critérios, né? Bom, e mesmo dentro de um tipo de avaliação, como por exemplo a avaliação de IHC, você tem vários autores que propuseram várias formas de atuar, várias métricas, e essas métricas então elas se constituem naquele arcabouço para aquela avaliação segundo aqueles autores, né? Bom, ainda exemplificando a avaliação qualitativa, ela pode acontecer através da avaliação de sites, né, de layout, né, de sites, da disposição de como o site está. Por exemplo, quando eu falo site, você pode entender que é site e qualquer outro tipo de espaço de interação que permite você falar, entre aspas, com um sistema e fornecer e obter dados desse sistema, né? A interface na qual você assiste, toca, seleciona, fornece dados, você pode denominá-la de espaço de interação. Já esses elementos que você toca, clica, arrasta, que faz uma ação, né, que permite que você interaja, para além de você meramente ver a disposição dos elementos, você pode chamá-lo de objetos de interação. Então as interfaces são feitas através de espaços de interação que englobam objetos de interação, tá certo? Então entre os objetos de interação e os espaços de interação é que as interfaces são construídas, e é através dessas análises, da análise desses objetos, desses elementos, né, desse espaço, que você faz então uma avaliação qualitativa. Com relação, por exemplo, a essa tela que vocês estão vendo aí, né, onde vocês estão assistindo essa breve aula. Você vê que eu usei cores verdes e uma cor acinzentada, né, para as letras, num fundo branco, para destacar um pouco. Então você pode achar que essa apresentação, que o visual dela é feio, ou clean, ou cansativo, ou é muito luminoso, certo? Então essas avaliações, que embora tenham um cunho qualitativo, elas não são técnicas. Para você fazer uma avaliação técnica, você precisa definir previamente os critérios, né? Vamos supor que a gente defina os seguintes critérios para avaliar apresentações. Primeiro, a legibilidade. Segundo, o nível de luminosidade, tá certo? E terceiro, a atratividade visual. Para cada um desses critérios, você define níveis de alto, médio ou baixo, por exemplo. Então você olha, com relação à legibilidade, esta apresentação, esta tela, né, que vocês estão vendo, ela tem alta legibilidade. Por que alta legibilidade? Porque, na minha opinião, há um fundo branco que contrasta com as cores escolhidas para a letra, tá certo? Bom, e isso eu estou avaliando olhando para a tela do computador, mas no celular pode ser que isso fique menorzinho, e talvez você avalie com legibilidade média ou baixa ou alta, né, dependendo. Então isso é uma tradução de uma opinião limitada por um conjunto de escolhas que são possíveis, tá certo? Então esse é o objetivo da avaliação qualitativa. Não é coletar meramente opiniões, mas coletar opiniões dentro de um conjunto de possibilidades o mais controlada possível. Porque senão você não consegue comparar as opiniões de vários participantes da avaliação, participantes da pesquisa, ou das pessoas que estão analisando o sistema, que é o caso mais específico para o qual está dirigido essa nossa fala, esse nosso estudo de hoje na aula. Um outro exemplo de avaliação qualitativa pode ser descrito através da avaliação da clareza de um texto. Ou seja, eu vou avaliar a clareza de um texto. Então, se eu estou avaliando a clareza de um texto, é subjetivo, né? É qualitativo. Por quê? Porque uma pessoa pode achar que o texto é bem claro, né? Transmite com tranquilidade aquilo a que o autor se propôs.
Mas outra pessoa pode achar o texto de difícil legibilidade, porque ele foi escrito com um estilo muito rebuscado, muito sofisticado, para o qual aquele leitor não está acostumado. Ele está acostumado com textos mais simples, com palavras mais comuns. Então ele vai achar que aquele texto, né, ele não tem uma boa clareza, né? Do ponto de vista cognitivo, ele pode dizer que a legibilidade é ruim. Eu sei que legibilidade está fortemente associado à dificuldade de você ver, de você enxergar o que está escrito ali, né? Mas você pode usar esse conceito com moderação para indicar também o grau de dificuldade de ler. A legibilidade da leitura foi prejudicada porque existem muitas palavras difíceis. Assim como, neste sentido particular, você poderia dizer que a clareza, né, a legibilidade, a clareza de um texto foi prejudicada. Por quê? Porque o autor escreveu um estilo de escrita difícil de entender por causa da escolha das palavras. Pode ser também por causa do estilo de escrita, não por causa das palavras, mas pelo ritmo de escrita. Como ele escreve sempre de uma maneira que fica difícil de entender o que ele quer dizer, porque ele estica muito os parágrafos, ou porque ele é muito sucinto nos parágrafos, né? A fala do autor lá no texto, ela é muito breve, então eu leio, mas faltam elementos para eu entender o que é que ele quis dizer. Ou a fala do autor no texto, ela é muito densa, ela é muito ampla, então é um parágrafo enorme, eu tenho dificuldade de entender o que aquele parágrafo quer dizer. Essas coisas todas prejudicam a legibilidade, tá certo? Um outro exemplo de avaliação qualitativa, podemos citar a avaliação de beleza, né? E outros critérios de aspecto visual, né? Ou aspectos visuais. Como eu falei no comecinho, você pode dizer que a apresentação ela é bonita ou ela é feia, mas isso é muito não técnico, né? Então é preciso estabelecer elementos técnicos para você poder avaliar e emitir uma opinião técnica sobre uma apresentação, sobre uma interface de um sistema ou sobre a interface de um site, né? Então você vai definir alguns critérios como os que eu já falei, que passam por toda a parte, né, do esforço cognitivo para ler, mas se você vai focar na questão da beleza e outros aspectos visuais, então o conjunto tem que ser conjunto de critérios, as métricas têm que ser definidas para isso. Então você pode dizer harmonia entre as cores, nível de balanço entre tons escuros e tons claros, nível de contraste entre o texto e o fundo da apresentação ou da interface. E à medida que você vai definindo esses critérios, o seu conjunto da sua avaliação qualitativa vai tomando corpo, porque você definiu critérios, então não fica solto. Imagina se você tem 100 participantes de uma pesquisa qualitativa, e quase todos esses participantes dão opiniões diferentes. Aí, poxa, se você tem 100 opiniões diferentes, como é que você vai conseguir chegar a uma conclusão? Né? Como é que você vai conseguir chegar a uma definição? Você vai ser obrigado a interpretar a fala daqueles participantes e emitir você, então, uma outra opinião, o que pode tirar um pouco da credibilidade da sua pesquisa, né? Agora, se você definisse previamente os limites das opiniões, como, né, alto, médio, baixo, satisfatório, pouco satisfatório, satisfatório, plenamente satisfatório, satisfatório e pouco satisfatório, bom, ruim, excelente, enfim, se definir uma escala de critérios, dentre os 100 participantes, vai variar entre esses 3 ou 4 critérios que eles podem escolher. Então, haverá um agrupamento de opiniões. Aí você vai poder dizer que, no fim, 30% dos participantes disseram que era médio,
20% disseram que era alto e assim vai, tá certo? E aí você usar a informação qualitativa, que dá a robustez da pesquisa, e fazer uma tradução dos números de ocorrências de cada um dos rótulos qualitativos, de cada uma das respostas qualitativas, né, na sua pesquisa, e então usar para produzir números baseados em opiniões qualitativas, tá certo? Bom, basicamente a nossa aula, para poder entrar nesse assunto da avaliação qualitativa, ela fica nisso, e eu espero que na próxima aula, que é uma aula ao vivo, a gente possa realmente nos aprofundar sobre esse tópico. E eu deixo aí para você o desafio de fazer alguma pesquisa aí na internet sobre uma avaliação qualitativa que você possa encontrar, tá certo? Bom, um grande abraço, fique com Deus. Até mais, pessoal.